Olá amigos, boa noite a todos. É com alegria que estamos aí mais uma quarta-feira para nossos estudos de reflexão, de meditação. Hoje nós vamos falar de um tema em torno da virtude. Uma reflexão muito bacana que Emmanuel nos traz, que está lá no livro Alma e Coração, na lição 59. Então é uma reflexão muito bacana que ele fala em torno desse tema. Nós colocamos aí na tela o nosso telefone de contato aí para você entrar em contato, mandar seus nomes para tratamento à distância, não é? Esses nomes são levados também para o trabalho presencial toda segunda-feira às 20 horas. Está aí nosso Instagram para vocês estarem curtindo, acompanhando o nosso trabalho. Ao final do nosso estudo, dê lá o joinha, compartilhem, né? Curta o nosso vídeo, a fim de que a gente possa estar ampliando e divulgando o nosso trabalho. Tá bom? Nós vamos projetar para vocês aí uma passagem do Evangelho que nós escolhemos e que nós achamos que tem a ver com o texto de hoje em torno da virtude. Vamos ler para você, fazer a nossa oração, e em seguida fazemos aí a leitura aí da mensagem de Emmanuel em torno desse tema. Em torno da virtude. E aconteceu que, um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Está lá em Lucas capítulo 5, versículos 17. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Senhor, as bênçãos desta noite, essa oportunidade de aqui estarmos reunidos para estudar os teus ensinamentos trazidos pelos amigos espirituais. Que a nossa noite possa ser uma noite de alegria e que as tuas bênçãos, as bênçãos de Mãe Maria Santíssima, esteja presente em nossas vidas, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Emmanuel, então, em relação a esse tema em torno da virtude, ele nos faz uma reflexão muito bacana e que nos faz refletir na nossa vida, na nossa postura, naquilo que temos feito em relação a essa questão. Então ele começa assim, nós vamos colocar para vocês aí, para que a gente possa estar acompanhando junto. Se uma criatura possui enorme fortuna, podendo desmandar-se na prodigalidade ou na avareza,
né, facilidade que o dinheiro tem aí, e busca empregá-la no bem-estar e no progresso, na educação e no aprimoramento dos semelhantes. Se uma outra pessoa dispõe de autoridade com recursos para manejar a própria influência em seu exclusivo proveito e procura aplicá-la no auxílio aos outros, se temos uma pessoa que sofre acusação indébita com elementos para justiçar-se do modo que considere mais justo, mas prefere esquecer a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passível de errar, essa pessoa ter-se-á colocado evidentemente a cavaleiro das piores tentações que lhe assediavam a vida. Vale lembrar aqui que aquilo que temos falado, todos nós sofremos as tentações em cima de condutas de erro que nós já cometemos. Vira e mexe, nós estamos aqui tocando nesse assunto. Então, todos nós reencarnamos com atributos no campo material ou na falta deles. Mas todos nós temos atributos de alguma maneira, físicos, morais, e nós somos tentados em cima dessas questões para fraquejarmos. Porque essa é a tendência de quem há várias e várias encarnações vem repetindo erros naquele mesmo ponto. Então Emmanuel aqui coloca as facilidades que essas pessoas possam ter para recurso próprio. Mas se elas já dispõem de, ao invés de utilizar tão somente para uso próprio, para vantagem própria, e já pensa no outro, ele fala aqui, ó, essa pessoa ter-se-á colocado evidentemente a cavaleiro das piores tentações que lhe assediavam a vida. Tá aí, de novo para você. E ele fala, todos nós, os espíritos em evolução e resgate nas trilhas do universo. Lembra que todos os espíritos ligados à faixa planetária ainda estão em processo de evolução. Por isso que Emmanuel coloca, todos nós. Aqueles espíritos ligados ao planeta Terra ainda estão em processo evolutivo, sujeito a futuras encarnações. Por isso que lá em 2000, né, o Chico Xavier, vivo ainda, encarnado, falava do retorno de Emmanuel à vida. Porque são espíritos evoluídos? São. Mas que estão em processo evolutivo ainda. Por isso que ele coloca todos nós, os espíritos em evolução e resgate, nas trilhas do universo. Recapitulamos as experiências que tenhamos falido. Por isso as tentações, que são em cima de experiências que nós erramos, nós falimos. E toda vez ela tem que surgir. Como é que eu vou provar se eu resolvi ou se eu não pratico mais aquele ato? Sendo tentado em cima daquela conduta, daquela ação. Quando eu renovo, mudo, vou agir de outra maneira, minha atitude será outra, será no campo do bem, positivamente, as ações que eu venha cometer em relação àquelas provocações, às tentações. Então elas têm que, lógico, acontecer em cima de condutas que já estão dentro de mim, que eu estou acostumado a praticá-la. Por isso que se fala que o mal, ele é fácil, ele é dinâmico, ele acontece. Por quê? Nós erramos várias vezes, se acostuma, se cria o hábito.
de sempre cometer aquele mesmo erro. Então a vida está nos trabalhando conosco para que venhamos a ter outras atitudes. Então é isso que Emmanuel está colocando. Então se você vem com determinados atributos e já pensa no outro, não tenha dúvida que você sofreu muito. Ele fala aqui, ó, cavaleiro das piores tentações, porque não é fácil mudar o hábito. Infelizmente, no estágio evolutivo que nos encontramos, nossos hábitos são em torno dos erros, a sua maioria. Então nós precisamos ter força, colocar esses conteúdos dentro de nós e vivenciá-los. Assim nós estaremos eliminando essas experiências negativas, essas falências que tivemos em vidas anteriores. Aí Emmanuel vai à frente e vai crescendo no conteúdo. À vista disso, todas as provações na escola terrestre assumem a feição de ensinamentos e testes indispensáveis. Eu adoro essa colocação de Emmanuel, porque nós estamos num mundo de prova e expiação, meus irmãos. Lógico que nós vamos ser provados o tempo todo. A vida não é fácil. São ensinamentos, são testes que tem que acontecer. Não tem como evoluirmos sem essas tentações. Não tem como. Por isso que ele fala que são indispensáveis. Ensinamento é aprendizagem. E só vamos crescer espiritualmente assim. A aprendizagem só vai acontecer dessa maneira. Porque é o nível que nós nos encontramos. Nós erramos muito no passado. Erramos muito. E hoje nós estamos aqui, independente da condição que nos encontramos financeiramente, espiritualmente, nós temos que melhorar. Lembrando que as condições materiais, de vida material, tendo posse, não tendo riqueza, não tendo, faz parte dessas dívidas. Por isso é que nós já sabemos que nós vamos viver várias e várias experiências na condição de rico, de pobre, de ter vantagem, de não ter, facilidades materiais, dificuldades materiais, porque nós temos que nos tornar homens bons em qualquer situação. E erramos nos dois lados da situação. Então a vida vai programando aquilo que nós damos conta. Tudo que nós vivenciamos, todas as provações que passamos, todas as tentações que sofremos, são situações que podemos resolver com equilíbrio. Senão a vida não nos colocaria nessa situação. É preciso entender isso. Testes indispensáveis. Ninguém passa por isso à toa. Não tem sentido as reclamações que fazemos da vida. Não tem sentido. Nós já sabíamos. Foi programado. Nós já sabíamos que a luta não seria fácil. Não tem sentido fugirmos dela. Como temos visto acontecer nesses últimos tempos, sempre aconteceram. Mas parece que as coisas se evidenciam e vão chegando mais perto de nós. É desgosto da vida, é querer sumir, é querer desistir, é buscando suicídio. Todo dia, toda semana chega um caso de suicídio, de tentativa de suicídio. Pode pesquisar aí no seu convívio. Porque as pessoas estão querendo desistir de coisas que nós já conhecíamos. Nós sabíamos que ia passar por isso. Não é novidade, não é novo, gente. Por que você erra? Porque a tentação vem e você não consegue reverter. Não consegue por incapacidade naquele momento, por fraqueza, por desistência. Mas que nós sabíamos. E a espiritualidade superior aprovou o nosso programa reencarnatório, porque tínhamos condições de vencer. Ninguém passa por nenhuma dificuldade à toa. E lembra, no pior momento da sua vida, passa, isso tudo passa. Tá difícil de reagir? Para.
Fica quieto, reflita, busca na oração a força que você precisa. Nós temos que agir assim, porque nós não vamos fugir dessas situações, nós precisamos dela. Põe aí, Mateus, de novo, tá claro aí, ó, testes indispensáveis. Não tem como a espiritualidade lá e tirar, não pode. Nós precisamos dele, nós aprovamos junto com a espiritualidade. Nós sabíamos que ia passar por todas essas dificuldades. É por isso que a vida vai dando momentos mais difíceis, relaxa um pouquinho, você fica mais folgado, mais tranquilo, depois vem de novo, é assim. A vida vai nos alimentando também, para nos fortalecer. Então, no momento de crise ou não, vamos buscar os recursos divinos e espirituais. Porque isso não vai deixar de existir. Nós necessitamos. São testes indispensáveis. Não tem, a espiritualidade não vai nos tirar essa oportunidade de evoluir. Não vai. E ela está disposta e pronta a nos ajudar. O que é nos ajudar? É tirar o problema? Não. É nos dar força. Essa é a diferença de entendimento. A gente reza para tirar, não pode. Eles não vão nos atender. Nós temos que rezar para nos fortalecermos diante daquilo que já está programado. E a espiritualidade não tira essa oportunidade, porque ela nos quer ver evoluir. Ela quer ver o nosso esforço, a nossa luta, a nossa busca. Por isso que eles sabem que nós vamos passar por esse processo. Nós vamos vencer. Uma hora nós vamos vencer. As encarnações, elas vão se repetindo e vão se repetindo as circunstâncias dos acontecimentos, até a gente superar com condutas positivas e superiores. Aí ele fala assim, ó: há quem renasça mostrando extrema beleza física, a fim de superar inclinações ao desregramento, carregando um cérebro privilegiado para vencer a vaidade da inteligência. Então, quem tem a beleza, a inteligência, não é à toa. É para vencer a vaidade. É usar a inteligência no campo do bem. Não é à toa que a pessoa nasce com esses atributos. Lembra daquela mulher lá do nosso lar, que olhou o projeto dela, viu a beleza física que ela tinha, extrema, e vai e pede para os mentores: ó, eu quero vir com um defeito físico. Por causa disso. Porque não é fácil, não é. Isso nos leva à vaidade. A nossa inteligência, a gente quer ficar vaidoso, quer mostrar superior em todos os aspectos. Não é fácil. Isso é uma tentação a repetir os erros do passado. Ah, é um erro ter a beleza física? Não, é um erro a conduta que temos em torno daqueles atributos. Então nós temos que ser pessoas boas. A gente tem que fazer o bem, tem que conviver bem um com o outro. É fácil? Não, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas nós temos que resolver. Se a gente vem naquela condição, é porque é possível fazermos algo. Então ele vai falando aí à frente, né, em relação à inteligência, detendo valiosa situação acadêmica de modo a subjugar a propensão para o abuso. Olha só. Valiosa titulação acadêmica, altos graus de estudo, de conhecimento, inteligência. E você tem então a provocação, a tentação de usar isso como abuso. Abuso de autoridade, pelo conhecimento, pela posição que você se encontra diante da sociedade. Vai ser tentado a utilizar isso dessa maneira, ou exercendo encargos difíceis
nas causas nobres, de maneira a extinguir os impulsos de deserção ou deslealdade. Esse impulso é fortíssimo, porque ele tem energia, ele tem força de repetição de vidas anteriores. Então, quando ele surge forte. E a gente precisa combater isso. Nós, não é ninguém pode fazer por nós. É nós mesmos. Cada qual de nós, no internato da reencarnação, é examinado nas tendências inferiores que trazemos de existência passada. Ou seja, essa energia, essa força que a gente tem de repetição no campo do erro é examinado. Por isso que a gente participa de uma programação junto com eles, com os nossos mentores, e é nos dado aqui aquela condição para vencer essas tentações. Não é, isso é uma prova que Emmanuel está colocando, de que não é à toa que nós temos o que temos, passamos pelo que passamos. Mais claro do que isso aí, gente, nós somos examinados antes, durante e depois. As nossas vidas são montadas em cima dessas análises. É coisa estudada por mentores, avaliado por espíritos de alta hierarquia espiritual. Projeto reencarnatório não é brincadeira. É coisa séria. Não é feito por qualquer um. São espíritos de luz superiores. Nós precisamos acatar isso dentro do esforço pessoal de luta. Aí ele vai falando assim, já quase finalizando o nosso estudo. A fim de aprendermos que somente nos será possível conquistar o bem, vencendo o mal que nos procure, tantas vezes quantas necessárias, mesmo além do débito pago ou da sombra extinta. Olha só isso aqui, vamos repetir. A fim de aprendermos que somente nos será possível conquistar o bem, vencendo o mal que nos procure. São as tentações, elas vão existir, elas vão surgir, nós vamos ter uma tendência de praticar o mal, porque essa energia ela é muito forte em nós, porque nós conhecemos, nós vivenciamos, nós já passamos por ela. Outro dia uma colega falando para nós, e acertadamente, o mal é gostoso. O mal é bom, ele é rápido. Ele é vencedor. Por isso esse cuidado da espiritualidade em nos falar isso. Porque nós temos que resolver essa questão. Por isso que é duro mudar, é difícil, é ruim, não é gostoso. É depois que você recebe os conteúdos vibratórios correspondentes aos seus atos e que te traz leveza de consciência. Aí sim. Então continua aqui, ó. Esse mal que nos procure tantas vezes quantas necessárias, mesmo além do débito pago ou da sombra extinta. Mesmo além do débito pago ou da sombra extinta. Nós vamos vivenciar isso ainda. Lógico que quando nós pagarmos o débito e quando ela se tornar extinta, isso aí vai ser uma leveza, porque os nossos hábitos precisam ser modificados. Essa energia precisa ser substituída. Por isso que nós continuamos depois ainda vivenciando essas situações, e será com mais tranquilidade, porque nós vamos substituindo esses campos de energia que vão nos impulsionando. Agora nós vamos ter um impulso no campo positivo e no campo do bem. Olha que espetáculo a visão de Emmanuel. E ele encerra assim: fácil, pois, observar que sem a presença da tentação, a virtude não aparece. E assim será sempre, para que a inocência não seja uma flor estéril,
para que as grandes teorias de elevação não se façam sementes frustradas no campo da humanidade. Lindo demais essa mensagem de Emmanuel. É lindo porque é consciência de que a tentação tem que existir, a provocação tem que existir. Senão, como ele fala aí, a virtude não aparece. Não tem grandeza espiritual sem luta. Aquele espírito que traz essa grandeza é porque sofreu, é porque venceu, é porque vivenciou tantas vezes necessário foi. Hoje se tornam espíritos de luz superiores. Por isso que Emmanuel tem autoridade para falar. Porque nenhum espírito fala de algo que não vivenciou, de conteúdo que não tem dentro de si. Ninguém vai falar de algo que não aprendeu na própria pele. Então tem que acontecer conosco. E Emmanuel está dando o roteiro de como vai ser, de como vai acontecer e do que nós devemos fazer para vencer isso. Vamos parar de nos enganar. Que é isso que ele fala, a inocência não seja uma flor estéril, fantasiosa, sem ter vivido e conquistado. Vamos ser realistas. Nós estamos num mundo de sofrimento, nós somos espíritos que errou muito. Nós temos mazelas dentro de nós. São conteúdos ainda muito fortes no campo inferior. Ele vem numa força danada, por isso que você reage rápido. Alguém te critica, você vai para cima. Alguém te xinga, você vai para cima. Muitas das vezes pior do que a pessoa que ofendeu. Porque essa força é muito grande. É forte, é uma energia tremenda. Por isso que Jesus falou da porta larga. A gente vai pela porta larga. Que ela é fácil, ela é dinâmica, ela é boa, ela é gostosa. Mas nos custa muito caro. Porque haveremos de repetir essas situações tantas vezes necessário for, como Emmanuel coloca aqui claríssimo. Aliás, repetindo tantas lições que nós já trouxemos aqui. Não vamos nos compenetrar nesses ensinamentos. Não é à toa que os espíritos repetem também as lições, para que possamos assimilar, rever, refletir, pensar e vivenciar várias vezes, para que nos tornemos melhor e para que as futuras situações nossas possamos estar em melhores condições. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine, nos proteja e vamos nos preparar agora para a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram nomes para tratamento à distância. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, mais uma vez, em sintonia, Senhor, com um plano maior, buscando as fontes divinas, as fontes de Mãe Maria Santíssima, através de sua equipe, de Celina, sua mensageira, onde vamos rogar nesse momento as bênçãos para o fortalecimento de todos nós, para que enfrentemos as dificuldades que a vida nos proporciona, necessárias ao nosso crescimento espiritual. Aos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, aos que estão no nosso caderno de tratamento à distância, em nossa instituição, e a todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, que as suas bênçãos possam chegar no coração de cada um, que o amor de Mãe Maria Santíssima, em forma de manto de luz, possa cobertar a todos nós, nos trazendo a harmonia e o equilíbrio que necessitamos e, acima de tudo, a força que precisamos, Senhor, para vencer essas dificuldades com êxito, avançando cada vez mais em nosso processo evolutivo. Obrigado por tudo, que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, está aí agora o nosso trabalho social. Semana passada nós mostramos, inclusive, a entrega de cesta básica, a confraternização que teve das famílias, e fizemos no educandário, mostramos as fotos da semana passada, e está aí os dados para você continuar contribuindo conosco, porque só assim será possível a gente continuar esse trabalho assistencial. Um abraço carinhoso a todos, até semana que vem, curta o nosso vídeo, dê lá o joinha, tá?
Tá aí o endereço do nosso Instagram, do nosso WhatsApp. Divulguem, espalhe o máximo, curta um vídeo, dê lá o joinha, que é uma maneira que temos de contribuir e divulgar o nosso trabalho. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e que quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo para a nossa reflexão. Um abraço a todos, até lá.